Bom dia, meus queridos. Estou aqui sem preparar nada, de forma muito que geralmente a gente faz, né? Prepara um texto, prepara uma meditação. Na verdade, eu queria mais bater um papo com você com relação à a nossa observação que a gente tem durante toda a nossa jornada como cristão. Quando eu me converti um pouco tarde, já era jovem, eu queria ter ingressado no Evangelho desde pequeno. Mas desde lá, quando eu me converti ali na igreja presbiteriana, aqui de Mangabeira, Deus sempre me colocou em destaque para liderar alguma coisa. Então na presbiteriana eu liderei jovens, fiquei à frente de culto de oração, ajudava o pastor nas suas missões e cheguei até ser diácono, cheguei até ser um candidato a pastor, fui aprovado, mas por decisão divina não ingressei no ministério na presbiteriana. E passou-se muito tempo, fui para a Igreja Nova Vida, também diácono muito tempo, líder de jovens, líder de homens. Eu juntamente com um amigo projetamos uma EBD, enfim. E hoje pastor da Igreja Cristã Nova Vida. E durante esse tempo, as coisas que eu tenho observado nas pessoas são sempre as mesmas. Então o título da nossa conversa hoje aqui é Coisas que precisamos melhorar como cristãos. Então a gente vai abordar aqui algumas coisas e queira Deus que você se identifique com qualquer uma delas, tá certo? A primeira coisa que eu vejo, meus irmãos, que precisamos melhorar como cristãos é a nossa devoção. 80 a 90% dos cristãos não têm vida devota. Por isso, a cristandade não faz muita diferença no Brasil. Eu estou falando de forma para o Brasil aqui, tá certo? A cada ano que passa, aumenta-se o número de cristãos. Mas também a cada ano que passa, aumenta os problemas no Brasil. Seja a violência, seja o problema com a natureza, seja os problemas de pecado. Os problemas só aumentam, quando na verdade, se aumentou o número de cristãos, os bairros, as cidades deveriam estar melhorando. Pelo menos era o que acontecia quando o evangelho chegava nos lugares e as pessoas eram atendidas pelo amor do evangelho. Então, se está havendo o maior acréscimo de cristãos, nominalmente falando, e não está havendo diferença nenhuma, essa conta não está batendo, então alguma coisa tem de errado. Eu acredito que parte desse erro é a nossa devoção. As igrejas, elas não ensinam mais sobre a vida devocional. Por quê? Porque hoje muitas igrejas viraram comércio. Então o que importa para o líder, para o padre, para o pastor, para o bispo, o arcebispo, seja quem for, é a quantidade de dinheiro que entra na igreja. Então, quantas pessoas tiverem mais atrativos na igreja, melhor para eles. Tá bom? Isso é a corja que tem
no meio evangélico, né, e no meio cristão, podemos dizer assim, que não são igrejas verdadeiras. E essas pessoas, elas contabilizam, no final das contas, as igrejas, por exemplo, neopentecostais, contabilizam como cristãos. E esse aí é o erro. As igrejas não ensinam sobre devoção, elas querem as pessoas presas nas quatro paredes, vivendo seu mundinho de projetos entre elas, né? Projetos locais, somente entre elas ali, e que o dinheiro entra e está tudo muito bem, obrigado. Essa é a verdade. Então, por que as igrejas não ensinam sobre devoção? Porque ensinando sobre devoção, as pessoas estarão sendo atraídas para fazer a vontade de Deus. Porque o que é a devoção? É você simplesmente buscar a intimidade com teu Deus. É você, assim como você escova os dentes, assim como você come todas as horas, ou 3 vezes ao dia, né? Outros 4, não sei. Mas você tem aquele cotidiano. Então, o que é que está faltando? É exatamente você ter a sua devoção todos os dias com Deus. Quando você tem uma devoção de qualidade, onde você ora, onde você busca a vontade de Deus na palavra, onde você decide que aquele momento ali nada vai te atrapalhar, você avisa a todas as pessoas, olha, aqui esse tempo é dedicado ao meu Deus. Então, qual é a mágica que acontece? Nenhuma. É simplesmente a palavra de Deus se cumpre. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando buscamos ao Senhor todos os dias de forma com a intenção de conhecer a Deus, de conhecer a vontade de Deus, o que é que vai acontecer? Deus vai se deixar conhecer e Deus vai mostrar a sua vontade na nossa vida. E qual é a vontade de Deus? É esse o cerne da questão. A vontade de Deus é que a gente propague o evangelho para outras pessoas, que seja um missionário para outras pessoas. As pessoas que estão sofrendo, né, que não estão na igreja, essas que estão sofrendo mesmo para valer, elas não estão dentro da igreja. Dentro da igreja são as pessoas que já estão sendo curadas, tocadas por Jesus para fazerem essa obra. Só que aí ficam dentro da igreja, brigando por departamento, brigando por conhecimento, brigando por livro, brigando por aquilo, mas não fazem a vontade de Deus, que é pregar o evangelho fora, que é anunciar o evangelho para quem está sofrendo, é dar bom dia ao vizinho, é anunciar o evangelho ao vizinho. Porque tem crente que nem bom dia, nem boa tarde dá ao vizinho. Então, meu querido, a primeira questão é essa. Temos que melhorar a nossa devoção. Comece com 10 minutinhos. Depois eu garanto a você que você vai tomando gosto. Comece 10 minutinhos. Ore ao Senhor. Agradeça a Deus. Cante um louvor. Leia a palavra. Interceda por pessoas. E aí você vai acrescentando mais coisas de acordo com o gosto que Deus vai te dando em buscar a sua presença, tá bom? Uma segunda coisa que nós precisamos melhorar é o conhecimento da palavra, que está ligado exatamente a essa questão da devoção. Quando você tem conhecimento da palavra, não só você vai saber o caminho que você vai estar traçando para você, desculpa, estou meio gripado, o caminho que você vai estar traçando para você, a orientação divina, ela vem toda, basicamente, 90% da palavra de Deus, da palavra dele. Então você vai ter direção para a tua família, você vai ter direção para a tua vida, você vai ter direção para os teus filhos, para os teus negócios, em tudo o que você fizer. A palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração. Então quando você se prepara para buscar o entendimento da palavra, hoje há várias ferramentas que vai te ajudar. Além de você ter um pastor que pode te ajudar, além de você ter um líder que pode te ajudar, temos hoje a internet, temos livros, né? Temos bíblias que tem ali o seu contexto, né? Sobre o texto ali. Enfim,
não tem desculpa para aprendermos a palavra de Deus, tá certo? Então, buscar a palavra também vai ajudar precisamente na comunicação dessa palavra, né? Você vai pregar o evangelho que está ali ligado à vontade de Deus ali na devoção do primeiro ponto. O que é que vai acontecer? Quando você tem conhecimento da palavra, você vai ter autoridade para ensinar. Você vai ser um apologeta, porque as pessoas têm várias interrogações e medos com relação à igreja, com relação à Bíblia, com relação a tudo. E você tendo pelo menos uma base para responder questões, tudo isso vem pelo conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Uma terceira coisa é melhorar a nossa comunicação e contextualização no anunciar da palavra. Então é necessário você conhecer a palavra, mas também é necessário você se comunicar com as pessoas. E cada pessoa, ela vai ter um contexto diferente. Então, uma coisa é você pregar para uma pessoa que é ali gabaritado em ciência, em história, e outro em filosofia, ou então pessoas simples, né, que não sabem nem ler, não sabem direito escrever, ou pessoas que entendem muito pouco. Todas essas pessoas, ela tem em comum que, assim como eu e você, são pessoas carentes, que carecem da vontade de Deus. Então, nós temos que contextualizar a palavra para cada indivíduo, não fugindo. Não podemos fugir da verdade que é nos ensinada, mas podemos implementar a maneira de comunicar o evangelho. Paulo disse certa vez na sua palavra que ele se fazia de fraco para ganhar os fracos. E aí vai. O que é que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que a maneira de pregação dele, ele iria contextualizar. Teve momentos que Paulo pregou para os judeus. Então, o que é que ele pregava basicamente para os judeus? Ele pregava sobre o pacto da aliança, sobre as promessas, porque o povo judeu já sabia que era o povo de Deus. Mas houve um momento que Paulo pregou para judeus, onde tinha também simpatizantes do evangelho, gentios. E aí Paulo pregou não só sobre os pactos, sobre as promessas, mas aí ao final ele diz assim, para todo aquele que nele crê, que é exatamente para as pessoas que estavam lá. Mas Paulo também pregou para os gentios, que eram as pessoas que não eram do povo judeu, mas que necessitavam. E aí Paulo pregou sobre a criação, que Deus é criador, que criou todas as coisas, que o ar que respiramos foi ele que deu. Veja que Paulo, ele contextualizava a palavra de Deus de acordo, né, com a mente, com o ambiente, com as pessoas ali. Então precisamos aprender, né? E isso vem, só tende a melhorar a nossa comunicação com as pessoas, ter uma comunicação atraente, né, sobre a palavra de Deus. Não é aquela coisa de decoreba que você solta um monte de versículos. Isso é chato, isso não existe mais, né? Você solta um monte de versículo ali e acha que a pessoa vai entender aquilo ali. Não, meus irmãos, temos que pegar a palavra, né, e contextualizar. Temos que pegar a teologia e converter a teologia de forma simples, que as pessoas compreendam a palavra de Deus, tá bom? Em quarto lugar, nós precisamos melhorar o nosso testemunho. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, a começar de nós pastores. Meus irmãos, é tanto escândalo, é tanta coisa feia que a gente vê. O nosso meio de pastores, a gente vê muita coisa errada. Claro que jamais eu vou denunciar publicamente o que acontece com os pastores. Por quê? Porque, meus irmãos, se a gente for estar dando pano para manga, o que a gente tem que fazer é amar, o que a gente tem que fazer é interceder para que homens de Deus, pastores, sejam homens sérios, que tenham um bom testemunho. Mas se eu fosse abrir minha boca para falar, né, só aqui na Paraíba, de pastores que só a graça de Jeová, contar a verdade mesmo, ia ser um escândalo, capaz de eu ser até processado se brincar.
Mas eu quero dizer uma coisa a você, meus queridos. Olha, o testemunho não é só para pastor, não. O testemunho é para todo cristão. Quando nós decidimos, pela vontade do Senhor e pela graça de Deus, ser um cristão, nós precisamos entender que nós não podemos mais viver de qualquer jeito. Aquela pessoa diz, eu não tenho nada a ver com o que as pessoas pensam de mim. Não, está errado. Então não seja cristão, saia do meio saia do meio dos cristãos. O cristão, ele tem sim que viver uma vida para que as pessoas não se escandalizem com o testemunho que ele vive. Então, eu tenho que ter cuidado com o meu palavreado, eu tenho que ter cuidado com as minhas roupas, homens, mulheres, eu tenho que ter cuidado com os meus olhares, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu gosto. Muitas vezes aquilo que eu gosto é motivo de tropeço para outra pessoa, né? Mas eu gosto de um vinhozinho, tal. Cuidado com esse vinhozinho, cuidado com esse momento de suposta liberdade. Essas coisas muitas vezes atrapalham o testemunho, tira a credibilidade do evangelho e da autoridade em nossa vida. É aquilo que o nosso coração, porque a Bíblia diz assim, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Às vezes não é algo que é pecado, mas a gente está tão fissurado com aquilo que termina passando aquilo como um pecado para as pessoas. E aí vem um tropeço, né? O camarada que está tão fissurado no carro dele, ninguém pode tocar, ninguém pode arranhar o carro, se passar perto. É um camarada doente, é um camarada que ele só pensa em fazer aquilo, né? Ele não tinha aquele costume, mas de repente tomou aquilo. Em vez dele dominar aquilo na vida dele, aquela coisa está dominando a sua vida. Então, muito cuidado, meus irmãos. Nós não fomos chamados para ser dominados por nada, a não ser por Deus. Nós fomos chamados para dominar todas as coisas. Está lá lá no início, na criação. Deus disse, dominai todas as coisas. Então, temos que melhorar o nosso testemunho, né? Dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Não deixar as coisas para resolver para amanhã, porque isso também dá mau testemunho. A gente sabe que tem pendências, coisas para resolver, a gente fica protelando, passando o tempo. Sabe, meus irmãos, de maneira nenhuma. Temos que ser pessoas que resolvem para que o testemunho seja impecável. E por último, ser uma pessoa de uma só palavra. Eu confesso aos irmãos que esse é um dos problemas que mais os pastores sofrem. A gente encontra pessoas que não têm palavra nenhuma. Diferente de um judeu genuíno, que a palavra empregada por ele, anunciada por ele, era como se fosse um documento. Então a gente encontra pessoas que não têm palavra. Tem pessoas que não pagam suas contas, fazem seus acordos, não pagam, fazem seus crediários, não pagam. Fazem suas dívidas, não honram com suas dívidas. Isso aí é o de menos. Isso aí. Mas a gente encontra a pessoa, por exemplo, vai uma pessoa na igreja, um exemplo, e a gente recebe bem a pessoa. Aí diz, meu querido, volta outras vezes. Não, pastor, eu gostei demais daqui, próximo culto eu vou estar aqui. E a pessoa não aparece. Nunca mais dá as caras. A gente entra em contato. Então são pessoas que... E olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Para você ser uma pessoa de palavra, não precisa ser cristão não, viu? Isso é a questão do caráter da pessoa. É o caráter. Tem coisas que as pessoas acham que é só o cristão que tem que ter. Não. Por exemplo, um bom casamento, não é só cristão que tem que ter um bom casamento, não. Você, que não é cristão, você tem que ter um bom casamento, honrar sua esposa, porque você fez um pacto ali diante do juiz. Eu não digo nem diante de Deus, que você não tem mais Deus mesmo, mas você tem que ter palavra diante dos homens, pelo menos diante de sua esposa, que prometeu a ela que você iria amá-la até que a morte o separe. Então tem coisas que não é só cristão, não. A gente aprende umas coisas de pequeno, sabe? Que acha que é verdade. Não, meus irmãos. Então, ter palavra é coisa de caráter. Então você encontra uma pessoa na rua, se fulano vai fazer uma visita, pastor, eu vou. Vá terça-feira, vá domingo, domingo eu vou estar lá. Nem sombra. As pessoas não têm palavra.
Sabe, meus irmãos, se é uma coisa que iria colocar a tua vida e dar uma guinada na tua vida, se você fizesse isso, é você ter palavra. Então, outra coisa, você está aqui em uma reunião, aí você decide as coisas ali. É isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Está decidido. Para mim, a reunião é isso. Você decidiu, está aprovado ali, acabou-se. Vamos até o final naquilo que a gente decidiu. Aí daqui a pouco você volta atrás, você muda as coisas. E o que é pior, ainda diz que não disse aquilo na reunião. O que é pior, chama os outros de mentiroso, porque tem outras testemunhas. Então, meus irmãos, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Honre a tua palavra, naquilo, tudo que você fizer. E se fizer algo que não deu certo, porque há pessoas que é assim, né? Não, mas eu posso voltar porque não deu certo, tudo bem. Mas diga, olha, eu errei. Assuma seu erro. Eu pensei que ia dar certo, mas não deu certo. Então vamos fazer de outra forma, não há pecado nenhum. Mas o problema é que um camarada fica sustentando algo, dizendo que não disse, que não decidiu, para poder, né, mostrar para as pessoas que não está errado. Então, olha, aprenda uma lição hoje. Seja uma pessoa de palavra. Em tudo que você fizer, naquilo que você fizer, eu garanto a você que a tua vida vai dar uma guinada tremenda, tá bom? Outro dia voltamos com bate-papo, com mais coisas que precisamos melhorar como cristão. Hoje, quarta-feira, dia 11 de março, tenha um dia abençoado no nome de Jesus Cristo. Até mais!